Graça e paz, amém? Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando essa palavra que Deus tem ministrado no meu coração há um tempo. E quando o Davi ele me chamou, né, ele falou que o tema era Eis-me aqui, e a gente costuma associar muito essa palavra a chamado, né, a missão, a evangelismo e a pregar o evangelho. Só que, como a Manu bem disse no início do culto, sobre nós ouvirmos a voz do bom pastor, né, e isso fala muito sobre intimidade com Deus. E Deus ele tem ministrado ao meu coração já há um tempo, e eu tenho pensado muito sobre isso, que é o fato de que nós não podemos falar de alguém que nós não conhecemos. Então, o relacionamento com Deus na vida de um cristão ele é essencial, não só para nós, mas para a execução do nosso chamado, em qualquer das esferas que o Senhor nos chame. E eu separei um versículo bem curtinho, que a gente vai ler outros textos aqui depois, mas só para abrir, é Salmos 42, versículo 1 e 2. Amém? Diz assim, ó. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Esse versículo eu separei porque eu acho que ele fala bastante sobre o que a gente está falando de intimidade com Deus, relacionamento. E é um versículo que Deus colocou no meu coração já há um tempo para falar sobre, porque muitas vezes, né, até mesmo na igreja, como a gente falou aqui na peça, a gente está fazendo tantas coisas, né, a nossa rotina é muito cheia, muito corrida, muito agitada, e a gente acaba se esquecendo do principal, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a presença de Deus na nossa vida. E aqui o salmista ele reconhece a sua necessidade como humano de se relacionar com Deus. Ele reconhece a sua necessidade como humano de precisar desse relacionamento com Deus, porque esse é o chamado de Deus para a nossa vida desde o Éden, é ter relacionamento. Deus, a gente vai ver lá em Gênesis, que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E a gente vai ver que sempre no final da tarde, né, ao pôr do sol, Deus ia e Ele se encontrava com Adão e Eva para relacionamento. E é esse relacionamento que muitas vezes nos falta, porque muitas das vezes a gente está na igreja, a gente vem aqui domingo, a gente vem terça, a gente não falta, a gente entra num ativismo, e eu estou no ministério A, B e C, só que sem a presença de Deus, sem o relacionamento com Deus, isso não é nada. Porque a gente não pode se esquecer do Deus que nos enviou. Amém? E esse relacionamento com Deus ele é muito importante para nós, porque Deus é quem dá a direção às nossas vidas. E eu estava lendo o livro de 1º e 2º Samuel, né, esses dias no meu devocional, que narra a história do rei Davi. E eu acho muito interessante que em todos os passos que Davi dá como rei, tudo que ele faz, mesmo antes de ser ungido rei, né, depois mesmo sendo ungido para ser rei, mas ainda não exercendo o seu cargo, em tudo que Davi fazia, ele seguia aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Então, para cada passo que ele dava, ele falava, Senhor, o que eu faço? Senhor, eu vou nessa batalha, eu não vou nessa batalha? E ele ia naquele relacionamento com Deus, e foi esse relacionamento com Deus que assegurou a sua vitória. Foi esse relacionamento com Deus que assegurou que ele tivesse um bom reinado, né? Que ele fosse um bom rei ali para o povo. E até hoje nós conhecemos, né, Davi como um homem segundo o coração de Deus. E muitas das vezes a gente se deixa levar, né, como a gente viu aqui na peça, as circunstâncias da vida, uma rotina muito cheia, uma vida muito agitada, porque a vida da gente hoje em dia é muito agitada, né? Tá tudo muito rápido e a gente às vezes acaba se esquecendo do principal. A gente não coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, mas a gente quer que nós sejamos os primeiros em Deus, né? A gente muitas das vezes tá com a vida tranquila e a gente não tá lendo a nossa Bíblia, a gente não tá fazendo o nosso devocional, a gente não tá
né, seguindo essa rotina de intimidade com Deus, mas aí quando um problema aparece, a gente vai, sobe, desce monte, pede oração, faz gabinete com o pastor. E não que seja errado recorrer à ajuda quando a gente está passando por certas situações na nossa vida, muito pelo contrário. Só que a gente não pode se lembrar de Deus somente quando as coisas estão indo mal. Porque Deus ele precisa ser a nossa prioridade em toda a nossa vida. Se a gente não... A gente, muitas das vezes, né, como eu falei aqui, deixa ele em segundo plano na nossa rotina, nas nossas atividades, e queremos que ele nos coloque em primeiro plano. E ainda falando sobre essa necessidade da presença de Deus, eu queria que a gente lesse agora Êxodo, capítulo 33, versículo 12 ao 16. Êxodo 33, a partir do versículo 12. Essa é uma passagem que, quando eu li pela primeira vez, eu falei, uau, porque diz muito sobre isso que a gente está falando. Ó. A partir do versículo 12. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te de que essa nação é o teu povo. E agora no versículo 14, Deus diz, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Às vezes a gente justifica, né? Muitas vezes isso já aconteceu comigo também. A gente justifica, às vezes, eu não ler a Bíblia, eu não fazer um devocional, porque como está tudo muito corrido, eu preciso descansar. Só que a gente não reconhece muitas das vezes que o verdadeiro descanso, o lugar onde a gente vai encontrar paz em meio ao caos, é na presença de Deus. É no lugar secreto. É quando a gente fechar a porta do nosso quarto e abrir o nosso coração para Deus. E aqui no versículo 15, né, Moisés continua, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha o que Moisés está falando aqui, né, para quem conhece mais a história de Êxodo. Né? Moisés ele é retirado da sua zona de conforto para ir na missão que Deus escolheu ele para fazer, que é libertar o povo da escravidão do Egito. Deus escolhe Moisés para essa missão. E Moisés, ele entende, ele tem o entendimento de que o que tornou o povo vitorioso, o que fez com que a fama deles corresse por toda aquela região, por todos os povos vizinhos, de que o Deus de Israel estava vencendo, de que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. O que fazia com que eles fossem vitoriosos em tudo que eles faziam era a presença de Deus. E às vezes a gente quer correr com os nossos próprios pés e a gente não se coloca num lugar de dependência. A gente não entende que sem a presença de Deus a gente não é nada, sabe? E é isso que eu quero enfatizar. Esse fato da presença de Deus, é nela que nós encontramos descanso. A gente pode, sim, recorrer à ajuda psicológica, né, com um psicólogo. A gente pode desabafar com amigos. Nós estamos numa igreja é família. É para isso que a gente está aqui também. Não só para cultuar a Deus, mas para termos os nossos irmãos em Cristo, para a gente conversar, para a gente desabafar quando está passando por um problema. Mas se a gente não entende que o verdadeiro descanso está na presença de Deus, se a gente não entende que debaixo de uma dependência dele que as coisas vão fluir na nossa vida, por mais que não pareça aos nossos olhos, a gente não vai conseguir sair de certas situações com os nossos próprios pés. Inclusive, em Romanos 12, versículo 2, fala sobre isso. É aquele versículo que diz aqui, Romanos 12, versículo 2, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente,
para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente se coloca debaixo dessa dependência de Deus, a gente não anda mais pelo que a gente acha que vai dar certo, mas a gente anda debaixo da certeza dos planos de Deus. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, então eu posso planejar o meu futuro, eu posso planejar uma viagem, eu posso planejar a minha carreira, mas se Deus me puxar para outro lugar, eu tenho que obedecer justamente por saber que Ele sabe o que é melhor. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja é pelo nosso mero achismo humano. É por achismo. Mas Deus, Ele sabe o que é perfeito para nós. E Ele vai fazer a obra perfeita dEle em nós, a partir do momento que nós nos colocarmos debaixo dessa dependência, quando nós nos colocarmos debaixo dessa vida de intimidade. E a partir disso, nós vamos saber qual é o plano de Deus para a nossa vida. A gente vai saber qual é o propósito dEle para a nossa vida. A gente vai saber qual é o chamado de Deus para a nossa vida. E também, muitas vezes, a gente quer viver grandes coisas sem grandes sacrifícios, né? Porque a nossa... E agora, partindo mais para essa área do chamado também, porque o eis-me aqui é um eis-me aqui para um relacionamento com Deus, mas também para o chamado que Ele tem na vida de cada um aqui. Amém? Amém. E a gente vê, né, ao longo da Bíblia, né, a gente vê esses grandes líderes que Deus levantou e muitas das vezes a gente quer se espelhar neles, e não está errado não, mas a gente precisa entender que eles sacrificaram muitas coisas. Eles sacrificaram as suas vontades, os seus sonhos, o seu estilo de vida. Muitas vezes tiveram que sair da sua própria zona de conforto. E muitas das vezes a gente não quer abrir mão disso. A gente não quer abrir mão disso. Porque na nossa mentalidade humana está tudo certo, está tudo bem. Mas quando, como diz em Romanos 12, versículo 2, a gente não vive conforme os padrões desse mundo e se coloca debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente vai conseguir entender os planos dele na nossa vida. E sabe, a gente vê, né, como foi a morte de cada apóstolo, né, após a morte de Jesus, e esse crescimento exponencial da igreja, a perseguição que ocorreu contra a igreja. A gente vê tudo aquilo ali acontecendo e eles sacrificaram, sabe? Eles sacrificaram as suas vontades. Eles largaram tudo para seguir Jesus. Eles largaram tudo para viver a vontade que Deus tinha para eles. Eles largaram tudo para começar ali a igreja, para pregar o evangelho. Eles entendiam que essa era a vontade de Deus para a vida deles. E eles entendiam que isso era o melhor que eles poderiam viver nessa terra. E para a gente entender o nosso chamado, a gente precisa dessa intimidade com Deus. E o próprio Moisés, que a gente estava falando aqui, a gente fala muito, né, que Deus apareceu para ele lá na sarça ardente. Né? Às vezes a gente pode achar que é muito fácil, porque alguns textos da Bíblia não detalham tanto o que aquelas pessoas que estavam sendo descritas ali, o que elas estavam sentindo. Mas, quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei imaginando como Moisés devia estar se sentindo. Ele vai lá atrás da ovelha que se perdeu, e aí ele vê uma sarça ardente, Deus começa a falar com ele, e Deus chama ele para uma missão totalmente fora daquilo que ele estava planejando. Deus manda ele ir lá para o Egito libertar o povo, numa terra onde ele ainda pensava, né, que ele fugiu do Egito, né, estava foragido, porque ele estava sendo perseguido pelo faraó. E eu fiquei imaginando como o coração de Moisés devia de estar se sentindo nessa situação, como ele devia de estar ansioso. Eu estava até falando com a minha mãe, eu estava muito nervoso para vir pregar hoje, eu estava muito ansioso, né, querendo saber como ia ser, e eu estava até desabafando com ela que eu estava muito ansioso. Mas eu fiquei pensando o nível da ansiedade que Moisés deve ter sentido nessa situação, sabe? Mas ele escolheu obedecer. Ele escolheu se colocar debaixo da vontade de Deus. Ele escolheu se colocar debaixo do propósito que Deus tinha na vida dele. E por isso que deu tudo certo. A gente sabe o final da história. O povo foi livre, se formou ali o povo de Israel.
e eles eram vitoriosos em todas as suas batalhas, porque, como a gente leu aqui, a presença de Deus estava com eles por onde eles iam. Moisés guiou aquele povo debaixo da direção de Deus, dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. E assim também é na nossa vida. E a gente não pode querer viver grandes coisas com sacrifícios pequenos, sabe? Muitas das vezes a gente vai ter que sacrificar uma vontade, um plano que a gente tinha, um sonho. Às vezes Deus vai mandar a gente para outro país, para outro estado. Ou então coisas pequenas, sabe? Uma mudança na sua rotina, um novo trabalho, que Deus queira te usar lá, porque Deus ele nos chama para essa missão na nossa rotina. A gente tem uma visão de missão, né? Aquela coisa de, eu vou ofertar aqui na vida do missionário, e ele vai lá para não sei onde, ele vai lá para o Oriente Médio pregar, vai ser perseguido, então eu vou ajudar ele. E não está errado, não está errado. Mas Deus ele chama todos nós a pregarmos o Evangelho aonde nós estivermos. Sabe? Cumprir o id, como está lá em Marcos 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Aquele id é para a nossa rotina. É muito mais do que eu abençoar um missionário que vai fazer uma viagem missionária. Deus chama todos nós, na nossa escola, no trabalho, na faculdade, na nossa vizinhança, na nossa casa, muitas vezes. Porque nem toda família, né? Muitas famílias, nem todos são cristãos, nem todos conhecem Jesus. E isso aqui é uma coisa que eu queria enfatizar muito também, porque a gente vê um mundo totalmente caído no pecado. Opa, está caindo aqui. A gente vê um mundo totalmente caído no pecado, um mundo que claramente necessita conhecer Jesus. E sabe, eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina você receber uma notícia, né? A gente está aqui no meio de uma pandemia. A gente bateu aí recentemente, não sei se foi ontem, a marca de 500 mil mortos por Covid aqui no Brasil. Imagina você receber a notícia de um lugar onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais pandemia, onde não vão haver doenças, onde não vai ter tristeza. Imagina você receber a notícia que todas as suas dívidas foram perdoadas. Todo mundo vai querer ir para esse lugar na hora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa notícia já foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E ela está aqui com a gente. E, cara, a gente não pode guardar isso para nós. É uma notícia boa demais para ficar só para a gente. As pessoas ao nosso redor precisam conhecer esse Jesus. É muito bom a gente vir aqui para a igreja, a gente adora a Deus, a gente sente a presença dEle, a gente faz o nosso devocional em casa, a gente lê a Bíblia, e a gente vai gerando mais e mais e mais intimidade com Deus, só que eu não posso guardar isso só para mim. E não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Deus quer te usar na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Todos precisam conhecer Jesus. Você sabia que uma pesquisa foi feita, eu não estou com os dados aqui, que, em média, morrem 5.000 pessoas por dia sem saber quem é Jesus. E a gente vê aí nas estatísticas, não sei quantos bilhões de cristãos espalhados ao redor do mundo. E por que tanta gente ainda não conhece o Jesus que a gente conhece? Sabe, a gente não pode guardar essa boa notícia só para nós. E é um chamado para que a gente viva esse evangelismo constante com as pessoas à nossa volta, sabe? As pessoas precisam ver Jesus através das nossas atitudes. E eu queria ler um texto com vocês que está lá em Atos, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 1 ao 10.
Amém? Está ali também. Vamos lá. Versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu para que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhes tinha acontecido. Eu estava pensando em alguma passagem bíblica para poder ilustrar melhor isso aqui que a gente está conversando, de viver rotineiramente, né, o Evangelho. E essa passagem, quando eu lembrei dessa passagem e eu escolhi ela porque ela fala exatamente sobre isso que a gente estava conversando. Eles estavam indo ali para o templo, para a oração das 3 horas da tarde, e do nada o homem, aquele coxo, pede esmola para eles. E eu fico pensando, para quantas pessoas ele não deve ter pedido esmola? Eu imagino também, né, que os fariseus, com certeza, né, eles davam ali, né, como a gente já conhece bem aquele jeito deles, bem de querer aparecer, né, querer mostrar quem eles eram, que eles eram bons. E eu imagino que, com certeza, eles davam esmola ali na frente de todo mundo para que todos vissem que eles eram bons, que eles eram, né, ali, faziam a caridade, aquela coisa, ser bonzinho. E uma reflexão que eu queria trazer sobre isso, da gente viver o Evangelho na nossa rotina, é que de pessoas bem intencionadas o mundo já está cheio, sabe? De ONGs que fazem caridade e de pessoas que ajudam, o mundo já está cheio. E não que isso não seja a função da igreja, é sim função da igreja. A gente tem sim que ajudar. Só que será que a gente só está dando esmola ou será que a gente está levando a cura? Porque aqui a gente vê claramente, eles não tinham dinheiro para dar, mas o que eles tinham, que era o poder de Deus, eles deram àquele homem. E aquele homem foi curado pelo poder do nome de Jesus. E as pessoas, né, eu vejo muito isso em rede social, a gente vê muito isso. As pessoas estão cansadas de ver aquele evangelho fachada, a igreja bonita, e isso é sim muito bom, só que as pessoas precisam conhecer o poder de Deus. As pessoas precisam ter a experiência com o Espírito Santo. As pessoas precisam ter esse relacionamento com Deus. As pessoas precisam conhecer o poder de Deus e saber o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Eu fico imaginando como aquele homem não deve ter ficado feliz de ter sido curado. E a partir dali, com certeza, né, ele não precisaria mais pedir esmolas. Ele conseguiria um trabalho, ele conseguiria se manter. E aquilo ali foi só o começo para que ele conhecesse Jesus. Foi só o começo para que ele tivesse um relacionamento mais profundo com Deus. Muitas das vezes as pessoas ao nosso redor só precisam de uma oração, só precisam de um toque, só precisam de uma palavra liberada, e a gente precisa estar com os ouvidos sensíveis ao que o Espírito Santo manda a gente fazer. A gente precisa estar com os nossos ouvidos sensíveis à direção que Ele está dando para a gente na nossa rotina. Eu me lembro que no ano passado, mais ou menos ali no penúltimo trimestre do ano passado, eu estava estudando lá no quarto com o notebook e eu abri o WhatsApp Web
né? E aí você vai... A visualização é bem maior, né? Então você vai olhando ali a carinha das pessoas. E aí eu bati o olho, assim, rápido na foto de uma amiga minha de perfil, e eu senti o Espírito Santo falando algo comigo ali. Na hora, foi instantâneo. Eu senti ele falando que eu tinha que entregar alguma palavra a ela. E ele colocou no meu coração aquele versículo de Josué, capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, não sei o quê. E como já estava tarde, né, eu deixei para mandar no dia seguinte de manhã, né, como uma mensagem de bom dia. E aí, no dia seguinte, eu mandei para ela, né, o versículo. E ela ficou, caraca, eu precisava ler isso, que não sei o quê, muito obrigado. E, sabe, foi uma coisa simples. Foi uma coisa simples. No meio da minha rotina, no meio dos meus estudos, Deus, o Espírito Santo ministrou aquilo no meu coração para liberar aquela palavra a ela. E ela recebeu a palavra e aquilo mudou o dia dela. E ela falou, inclusive, que ela estava passando por uma situação bem difícil em casa no dia anterior à noite, justamente no horário que eu senti de mandar aquilo para ela. Então, assim, Deus ele só precisa dos nossos corações abertos. Deus ele só precisa que a gente esteja com a nossa rotina aberta ao agir dele. Sabe, eu gosto muito de planejar a rotina. Minha mãe sabe disso. Eu fico, quando alguma coisa sai assim do cronograma que eu planejei para aquele dia, eu fico indignado. E, às vezes, eu não acordo no horário que o despertador tocou. E eu precisava fazer o devocional cedo. E aí, o dia não rende. E aí, eu ficava muito... Sempre fiquei muito irritado assim, com essas coisas, com essas mudanças bruscas de rotina, né? Com expectativas quebradas. Ou com uma mudança, né? Assim, naquilo que a gente planejou. Só que são justamente nessas horas que Deus quer nos usar para pregar o evangelho a alguém. É nessas horas, justamente, que Deus quer nos usar como boca dele na vida de alguém. Sabe, quantas pessoas ao nosso redor não estão precisando de uma palavra de cura? Quantas pessoas ao nosso redor não estão precisando conhecer esse Jesus que a gente conhece? Porque aqui a gente já viu no início, a gente precisa amar a presença de Deus, a gente precisa amar esse lugar secreto, a gente precisa amar essa intimidade com Deus, mas a gente precisa amar a tal ponto que a gente não guarde só para a gente, mas que a gente tenha o entendimento de que as pessoas ao nosso redor também precisam conhecer esse Jesus. A gente precisa amar a presença de Deus a tal ponto que a gente exale ela por onde a gente for. Em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 43, tem uma historinha aqui que a gente vai ler. Lucas, capítulo 8, versículo 43. A partir do 43. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gasto todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e o aperta. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que ela havia tocado nele e como imediatamente havia sido curada. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé te salvou, vá em paz. Eu gosto muito dessa passagem, né? Porque Jesus, se a gente ler aqui um pouco acima, no versículo 40, aqui rapidinho, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam o esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois
tinha uma única filha de uns 12 anos que estava morrendo. O tempo de vida que aquela menina tinha era o tempo que a mulher do fluxo de sangue estava sofrendo com aquela hemorragia. E Jesus ele está indo, né, até a casa de Jairo para curar aquela mulher, para curar aquela menina. E ele tem o seu trajeto interrompido. Ele tem a sua rotina quebrada. Porque ele estava indo para um lugar, mas do nada ele sentiu que havia saído do poder dele, ele sentiu que ele havia feito alguma coisa. Alguma coisa diferente tinha acontecido no toque daquela mulher. E tudo que Deus precisa de nós é que nós tenhamos a nossa rotina disponível para que Ele quebre, para que Ele nos dê a oportunidade de liberar uma palavra de cura, de liberar uma palavra de libertação, de fazer uma oração, porque isso, às vezes, para a gente, né, pode ser pouco, mas para a pessoa que está naquela situação é tudo o que ela precisava. Tudo que a mulher do fluxo de sangue, tudo que essa mulher enferma precisava era um toque em Jesus. E muitas das vezes tudo que a gente precisa é parar ali 5 minutinhos, fazer oração com alguém, conversar um pouco. Às vezes tudo que a gente precisa para ser usado por Deus é, sei lá, você está no Uber, você fala de Jesus para o motorista, fala de Jesus para a atendente do supermercado, fala de Jesus para todo mundo, sabe? E foi nessa quebra de rotina, foi nessa quebra de planejamento que aquela mulher foi curada. E ela gerou aquela expectativa no coração dela. E a partir dessa expectativa gerada, ela foi curada pelo poder que há em Jesus. E Jesus sentiu que havia saído do poder dele. E o poder dele, porque o Espírito Santo habita em nós, amém? E esse poder continua exalando de nós para as pessoas. A gente só precisa se abrir para que esse poder chegue até as pessoas que precisam ouvir a mensagem. E que a gente não fique dando, né, como a gente leu aqui na história de Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10, que a gente pare de só dar esmola, sabe? Que a gente saia da nossa zona de conforto. Porque muitas das vezes a gente vai ter medo de falar alguma coisa errado, a gente vai ter vergonha, a gente fica naquela, meu Deus, será que é Deus que está ministrando isso no meu coração? Será que é da minha carne? Só que tudo que a gente precisa é dar um passo de fé. Tudo que a gente precisa é se abrir para o agir de Deus através da nossa vida, sabe? Porque de gente boa no mundo fazendo caridade, fazendo doações, tem muita gente por aí. Mas nenhuma dessas pessoas tem o que nós temos. Eles podem ter dinheiro, eles podem ter as suas doações, eles podem ter todo o amor do mundo para dar ali para aquelas pessoas, para ajudar. Mas a boa notícia daquele lugar onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há morte, onde a morte humana é só o começo da vida eterna, é isso que nós temos que levar. É a partir desse relacionamento com Deus, dessa intimidade, que a gente vai mostrar isso para as outras pessoas. E nós não somos chamados para sermos amados pelo mundo. Nós somos chamados para amar o mundo. A gente vai ler em João, capítulo 15, rapidinho aqui o versículo 18. Eu gosto muito desse capítulo de João 15. Versículo 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. A gente vê, né, em muitos... a gente vê nas redes sociais muito isso, né? Muitas das vezes a cultura do mundo batendo de frente com a cultura cristã. Não é raro achar ocasiões como essa, e agora tem Twitter, o tal do cancelamento. Só que
muitas das vezes a gente tem... Não que a gente tenha feito isso, mas a gente tem... pelo nosso não posicionamento, a gente tem permitido que mentiras a respeito do Evangelho circulem por aí, e a gente tem permitido que mentiras a respeito da Bíblia venham sendo credibilizadas. Porque Deus, ele é amor, sim. Mas muitas das vezes, né, o conceito de amor da cultura do mundo não é o conceito de amor de Deus. Porque a gente vive em uma sociedade que amar alguém é simplesmente aceitar tudo que ela faz, é simplesmente, né, viver numa libertinagem total, onde eu me permito fazer aquilo que eu quero, onde eu permito que as pessoas façam aquilo que elas querem. Muitas vezes, teologias, né, muitas correntes, né, teológicas, vêm trazendo isso. E a gente acaba deixando, né, permitindo que isso aconteça, porque às vezes a gente tem medo de falar a verdade, a gente tem medo, né, de falar aquilo que está na Bíblia. Só que a Bíblia, ela é um livro perfeito de Gênesis a Apocalipse. E quando a gente entende que o amor de Deus, ele não é sobre a permissão de tudo, mas que é justamente sobre um cuidado, sobre uma prudência, a gente consegue entender que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, que não é o amor do mundo, mas que é o amor ágape, que é um amor que cuida. E as pessoas precisam sentir esse amor, porque as alegrias do mundo, uma hora acabam, mas a nossa alegria é eterna. A nossa alegria em Cristo é eterna. E não há nada nesse mundo que possa nos tirar dessa alegria, que possa arrancar de nós esse sentimento. Porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem anjos ou demônios, nada pode nos separar do verdadeiro amor de Deus. E é esse amor que o mundo precisa conhecer, porque só esse amor transforma. Então, eu não quero me estender muito por causa da hora, mas, sabe, que a gente venha viver, como a gente conversou aqui hoje, esse relacionamento com Deus, que a gente se apaixone cada vez mais pela presença de Deus, que a gente tenha esse entendimento de como nós precisamos nos relacionar com Ele, como a gente precisa ouvir a voz dEle através da leitura da Bíblia, da oração, mas que a gente não pode guardar isso só para nós. Isso não pode ficar só para a gente. O mundo jaz no maligno, mas Jesus, ele veio para trazer vida. Ele veio para nos dar uma nova chance, mesmo com todos os nossos pecados, mesmo com todas as nossas falhas, os nossos erros. Esse amor de Deus que transforma, ele nos dá uma chance nova a cada dia. Jesus, ele se tornou o sacrifício por amor a cada um de nós. E o mundo lá fora precisa conhecer esse amor. O mundo lá fora precisa saber que esse Jesus cura, que esse Jesus salva, e que muito mais de nos dar essa certeza desse amor, ele nos dá a vida eterna. É disso que o mundo precisa. A gente não pode mais brincar de ser igreja, sabe? A gente não pode mais... a gente, às vezes, né, e isso não é errado, a gente valoriza muito aqui a gente valoriza a igreja, a gente valoriza aqui o prédio, essas 4 paredes, e isso é muito bom. Esse templo tem 95 anos, né? É muito importante a gente manter a nossa história. É muito bom, como corpo de Cristo, né, a gente manter essa tradição, essa história desse lugar. Quantas pessoas não já foram salvas aqui? Quantas vidas não já foram libertas aqui? Só que a gente não pode perder a essência. A gente precisa alcançar os que estão lá fora, para que esse lugar encha cada vez mais de pessoas, mas não só por quantidade, mas com qualidade. Que as pessoas venham conhecer Jesus através da nossa vida. Que vidas sejam transformadas através da vida de cada um de vocês aqui. Porque esse é o chamado de Deus para cada um de nós. É um chamado para relacionamento.
é um chamado para ter a presença dele com a gente, mas para exalar essa presença para quem está ao nosso redor. Eu queria orar com vocês agora, a gente já para terminar. Feche seus olhos. Eu não sei se essa palavra tocou em alguma área da sua vida, se você precisa, né, criar mais essa intimidade com Deus, esse relacionamento, ou se talvez você precisa mais falar de Jesus para quem está ao seu redor. Sabe, o tema está aqui, eis-me aqui. E hoje eu quero te convidar a dizer eis-me aqui para Jesus. Eu quero te convidar a dizer eis-me aqui para o chamado que Ele tem na sua vida. Eu quero te convidar a dizer eis-me aqui para esse relacionamento com Ele. E nem tudo vai ser perfeito. Claro, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu. E nós também vamos vencer. Então, que nessa noite você abra o seu coração para esse chamado que Deus tem na sua vida. Que você abra o seu coração para esse propósito que Deus tem na sua vida. E que a gente não viva uma vida como os fariseus, que apareciam muito, né? Quando eu estava preparando a mensagem, né, eu até falei que eu estava pensando como os fariseus deveriam se comportar com aquele homem que ficava pedindo esmolas na porta do templo, aparecendo, porque eu sou santo, olhem para mim, eu sou bom, eu dou esmolas, eu oro, eu faço jejum. E que nós não venhamos ser como os fariseus que tentavam a todo momento mostrar para os outros o que eles tinham, mas que naturalmente a gente venha liberar isso para os outros, para quem está ao nosso redor. Eu quero orar com você agora, feche seus olhos. Jesus, nós estamos aqui, Deus, para te dizer, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Jesus, para o chamado, para a obra que o Senhor tem na vida de cada um. Eis-me aqui para aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um. Eis-nos aqui, Jesus, para que o Senhor nos use na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa vizinhança, com as pessoas que estão ao nosso redor. Espírito Santo, nós nos colocamos disponíveis, nós nos colocamos sensíveis nessa noite a ouvir a Tua voz. Nós nos colocamos sensíveis nessa noite, Espírito Santo, a ouvir aquelas pessoas que o Senhor quer que a gente esteja trazendo para a igreja, discipulando, que a gente mostre a elas quem o Senhor é. Nós nos colocamos disponíveis, Jesus. Nós nos colocamos disponíveis para que, através de nós, o mundo te conheça. Porque não há nenhuma salvação além de ti, Jesus. Não há nenhum estilo de vida, não há nenhuma ideologia política, não há nada que se compare a Ti. Não há nada, Jesus, que substitua a Tua salvação, a Tua alegria. Não há nada, Jesus, e nós nos colocamos disponíveis para que, através das nossas vidas, outras pessoas venham conhecer essa alegria. Outras pessoas venham conhecer essa vida eterna. Outras pessoas venham saber quem Tu és. E que, através dessas pessoas, outras pessoas também venham Te conhecer. Porque não há salvação em nenhum outro lugar além de Ti, Jesus. E nós reafirmamos esse compromisso contigo de relacionamento diário, de Te conhecer e de Te fazer conhecido aonde nós estivermos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.